Então, irmãos queridos, boa noite a todos. São 20 horas, né? Estamos dando início a mais um estudo nesta quarentena aí. E para quem não me conhece, meu nome é Daniele Cristina, sou trabalhadora do Grupo Espírita Caminho da Luz e vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre o estudo do culto do Evangelho no Lar. E nós vamos iniciar primeiro com a prece, depois eu vou fazer uma leitura de página e depois nós vamos iniciar a nossa conversa. Então, desde já, eu agradeço a presença de todos e que Jesus nos abençoe nesse estudo que estamos dando início nessa noite. Pai de infinita bondade e misericórdia, obrigada por aqui estarmos, Senhor, juntos em Seu nome, em pensamentos e em sentimentos fraternais, para mais um estudo na noite de hoje. Que possamos vibrar, Senhor, nos pensamentos e sentimentos nobres, que a Sua presença seja constante em nosso ser e que a nossa vida, Senhor, possa ser regida pelos Seus desígnios e pela Sua vontade. Que possamos, Senhor, através desse estudo, conhecer um pouquinho melhor sobre o culto do Evangelho no lar. Abençoe a todos que estão ouvindo. Abençoe a todos aqueles que não podem ouvir neste momento. Abençoe toda a humanidade. Abençoa, Senhor, a toda a sua criação. Fique conosco nesse estudo, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, irmãos queridos, vamos lá, né? Conversar um pouquinho. Então, para iniciar esse estudo, para quem está entrando agora e não me conhece, meu nome é Daniele Cristina, eu sou tarefeira do Grupo Espírita Caminho da Luz e estarei conversando com vocês hoje um pouquinho sobre o culto do Evangelho no lar. E ao eu estudar um pouquinho sobre esse assunto, né, eu fui um pouquinho pesquisar o que seria culto. Então, culto seria uma reunião, um encontro do Evangelho. Evangelho significa boas notícias, boas novas. E o Evangelho, né, boas notícias, boas novas, e no lar vem caracterizado mais do que uma casa. É uma família trabalhando em conjunto para criar uma atmosfera de amor, carinho e harmonia. Então, o culto do Evangelho no lar seria a reunião para estarmos conhecendo um pouquinho do Evangelho de Jesus, reunidos com a nossa família, pessoas com quem nós convivemos. E para iniciar esse estudo, eu trouxe uma leitura de página do livro Jesus no Lar, pelo espírito de Néio Lúcio, psicografia de Chico Xavier. O culto cristão no lar povoara-se o firmamento de... O culto cristão no lar, povoara-se o firmamento de estrela dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe
à forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre as quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendemos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna. Uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Porque não está lá ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão, em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Livro Jesus no Lar, pelo espírito de Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier. Então, essa mensagem, ela nos traz várias reflexões. Primeiro, sobre a questão do lar. Como edificar, querer mudar o mundo, se a gente não consegue fazer essa mudança dentro de nós e junto aos nossos mais próximos? Outra lição que ficou aqui bem clara é que o culto do Evangelho no lar, ela não surge no Espiritismo. Ela surge bem antes, na casa de Pedro, onde Jesus, com essas singelas palavras, mostra a importância desse trabalho edificante que é o culto do Evangelho no lar. Onde as pessoas podem ter oportunidade de estarem se reunindo, estarem juntos fraternalmente, aproveitando esse momento que às vezes no decorrer do dia a dia, nós vivemos tão agitados pelo trabalho, pelas questões que precisamos resolver. Então, o culto do Evangelho no lar nos proporciona esse momento junto aos que amamos. E essas palavras de Jesus, ela vem nos mostrar o quanto é importante para a edificação planetária, e a gente percebe um momento delicado em que nós estamos vivendo, da construção de um mundo melhor. Só que essa construção do mundo melhor começa dentro de nós, começa dentro do nosso lar,
onde a gente espargindo uns com os outros o amor fraternal, a gente consegue ser melhores lá fora. E, consequentemente, melhores cidadãos, melhores amigos, melhores trabalhadores. Então, pensemos sempre nesse sentido, que a mensagem de Jesus, em todos os momentos da nossa vida, ela é importante. E, principalmente, ela se começa dentro do nosso próprio lar. E, voltando, né, ao culto do Evangelho no lar, então, algumas pessoas, às vezes até perguntam, né? Qual é a finalidade, a importância desse culto no Evangelho no lar? E a gente destacamos alguns aqui. Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Então, a gente percebe que no decorrer da nossa vida, do nosso cotidiano, onde nós vamos vivenciando o culto do Evangelho no lar, onde nós aprendemos e vamos ter oportunidade de vivências para colocar em prática aquilo que aprendemos, então é uma oportunidade que nós estamos tendo de crescimento e evolução espiritual junto aos que amamos. E aqui tem outro: criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Então a gente percebe que dentro de uma família há essa necessidade das pessoas estarem mais próximas. E nesse século que nós estamos vivenciando, né, e nós estamos passando por esse período difícil da quarentena, onde as pessoas agora praticamente estão se vendo isolados, alguns tendo oportunidade de estarem junto com as pessoas, com a sua família, e aproveitar, né, essa oportunidade que Deus está nos dando, que é única, de reflexão. E algumas pessoas até às vezes falam: eu não aguento mais a quarentena, ficar em casa. Eu costumo dizer assim, eu estou gostando, porque não do que está acontecendo me preocupo com o mundo numa forma total, né? É muito triste a gente ver a dor alheia, a gente ver o sofrimento. Mas nesses momentos, quando a gente está de quarentena, é um momento que a gente pode colaborar através das nossas orações. Talvez se a gente estivesse lá fora trabalhando, com a cabeça tão cheia de atividades para fazer, a gente talvez não teria esse tempo de pensar no nosso semelhante, de servir através de uma prece, de uma oração. E essa quarentena está servindo para a gente refletir bastante as nossas ações. E eu ouvi uma frase nesses dias que eu achei até interessante, quando as pessoas falavam assim: quando voltar ao normal. Só que o normal não era bom. O bom é que todos nós voltemos renovados com os preceitos e os ensinamentos do Cristo, da fraternidade, da solidariedade, da importância do contato humano um com o outro, da compreensão para com o outro, da paciência. E todos esses valores, eles podem acontecer dentro do nosso próprio lar, quando a gente cultiva esses sentimentos. Então essa oportunidade, essa reunião em família, ela nos dá essas condições sublimes e que nós temos que agradecer a Deus por esse momento. E nós podemos de diversas formas estar auxiliando. Então tem pessoas que estão com problemas emocionais, que querem ser ouvidos. Outras pessoas que às vezes estão só, né? Não tem com problema emocional, mas estão precisando conversar. Então é o momento que nós temos de pegar nossa tecnologia que nós possuímos hoje e usar para o bem comum, coletivo, ajudando o nosso semelhante. Então existem diversas formas de estarmos, né, nesse momento nos conectando através da tecnologia, e hoje estamos com esse recurso, né, fazendo essa live aqui com estudo, que para mim também está sendo um desafio, porque quem me conhece sabe que não é uma prática comum minha, né, estar aqui falando ao público, mas eu aceitei o desafio, né, por uma causa nobre,
e estou aqui conversando um pouquinho hoje sobre essa importância do culto do Evangelho no lar, e principalmente nesse momento de transição planetária, né, de regeneração, de nós estarmos juntos nesse momento, em pensamento, em sentimentos, porque lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala das reuniões espíritas, tá lá que Jesus diz, né, Jesus não, os Espíritos dizem, né, que onde estiver duas ou mais pessoas em meu nome, que Jesus, foi a fala do Cristo, né? Em meu nome, eu me farei presente. Só que essa comunhão é uma comunhão de pensamento, de sentimento. Então nós todos agora estamos interligados de uma certa forma. Eu estou aqui falando, vocês aí me ouvindo, e todos nós com o mesmo propósito de aprendermos um pouquinho. Estou aqui aprendendo com vocês também, porque tive a oportunidade de estudar um pouquinho mais sobre a temática. E aprendi bastante, graças a Deus e à espiritualidade. Então, a gente aproveita essas oportunidades que a espiritualidade nos proporciona para que a gente possa crescer também, aprender uns com os outros. E outro ponto que foi também colocado aqui como uma finalidade importante é pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, propiciando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. Então, quando a gente começa no nosso projeto, né, do Evangelho no Lar, no início às vezes parece um pouco confuso, que até a gente se disciplinar, criarmos, né, um horário fixo, que seja adequado para todos da família, até isso acontecer a gente acaba ainda tendo uns certos desajustes de tempo, de horário, mas que nada que com tempo, com disciplina, né, com bom senso, a gente consiga resolver. O importante é ter persistência, não se deixar se levar pelo desânimo, acreditar sempre que existe uma força maior acima de nós todos e que está no controle disso tudo, que é Deus, nosso Criador. Então, o Evangelho no Lar, quando ele, né, segue um horário fixo, onde a espiritualidade possa estar nos assistindo nesse momento, naquele horário, determinado horário que a gente escolheu junto com os nossos, com certeza Jesus se faz presente junto a nós. E a equipe, né, espiritual também se faz presente, aproveitando esse momento de união de pensamentos, para absorver os fluidos salutares, para levar, né, para os nossos irmãos que precisam, ou até mesmo para alguém da nossa família, alguém próximo que esteja precisando desse fluido para que seja manipulado e levado até essas pessoas. Então a gente coopera de uma certa forma que nem a gente mesmo às vezes percebe. Então o culto do Evangelho no Lar é como se a gente estivesse acendendo uma luzinha na nossa casa. E essa luzinha ela só tende a crescer. À medida que a gente vai levando, né, com seriedade, com disciplina e com amor, com comunhão de pensamento e sentimento, essa luz só tende a crescer. E segundo André Luiz, a espiritualidade toda benfeitora vem em benefício desse lar. E beneficia não só esse lar, mas toda a região, os arredores desta casa, porque ela acaba se tornando um ponto de luz. Então, tamanha é a importância desse hábito do culto do Evangelho no lar. E aí algumas pessoas podem me perguntar, isso é só uma prática dos espíritas? E a resposta é não, claro que não. Todo cristão tem direito de cultuar o Evangelho no lar. Então, o protestante vai fazer da melhor forma como ele acredita, né, seguindo a sua doutrina, mas a doutrina espírita ela tem algo específico. E ela tem até um roteirozinho que nós lá do grupo nós temos, que a gente compartilha com as pessoas no atendimento fraterno, que foi elaborado pela equipe de divulgação e comunicação, que é uma equipe maravilhosa, que forneceu esse foldenzinho pra gente, né? Então o Evangelho no Lar, como a gente viu, começa lá junto na casa de Pedro, foi onde se instaurou o primeiro Evangelho, e não é um benefício só dos espíritas, mas de todos aqueles que acreditam fielmente em Jesus, nos seus propósitos, né, no seu legado que ele deixou para nós, e resolve seguir.
O que é o cristão? O cristão é aquele que segue a Cristo, independente do culto religioso que professe. Então, todo aquele que busca os ensinamentos de Jesus, ele pode se considerar cristão. Então, nós temos um roteiro, né? Esse roteiro ele começa com uma prece inicial, e algumas pessoas preferem começar com uma leitura de página, isso é característico de cada lar, né? Aí as pessoas veem como lhe convém. Aqui no meu lar, por exemplo, nós temos o hábito de fazermos uma leitura de página antes, depois a gente faz a prece e depois a gente vai para o Evangelho. E no Evangelho nós fazemos um breve comentário, né? Cada um fala um pouquinho de acordo com as suas vivências, trazendo para o cotidiano, lembrando que é sempre importante que nós, ao dialogarmos uns com os outros, façamos de forma respeitosa. Como diz o nosso irmão Rossandro Klinge, que alguns lares estão se utilizando para fazer o culto do evangelho no lar e ficam dando ferroadas uns nos outros. Quando a palavra vem e a pessoa fala, aí ó, não é para mim, isso aí é para ele tinha que estar aqui ouvindo. Então a gente tem que estar atento, que não é esse o objetivo, né, do evangelho no lar. O objetivo do evangelho no lar é ter essa oportunidade da gente se reunirmos em família, estarmos juntos, estar estudando o evangelho de Jesus, que seja pautado na caridade, na fraternidade, no respeito, no amor ao próximo, porque é isso que Jesus nos ensina. Então não adianta a gente estar lendo, estudando e a nossa prática ser diferente. Se a gente está ali para aprender, vamos tentar aprender direito, né? Fazer as coisas direitinho para que a gente possa evoluir. E outro do item também aqui da finalidade é higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer influências do mensageiro do bem. Então a gente sabe que tudo é pensamento e sentimento é energia. Então conforme a gente pensa, a gente emana. E essas energias, elas podem ser utilizadas tanto para o bem quanto para o mal, depende do que nós estamos pensando. Então, no Evangelho no lar, quando a gente está com pensamentos nobres, sentimentos nobres, claro que nós vamos emanar energias boas. E é a oportunidade que a espiritualidade tem de estar nos auxiliando e auxiliando o nosso semelhante também, onde estará recebendo esses fluidos recolhidos pela espiritualidade benfeitora. Outro item também é facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operante os princípios da vigilância e da oração. Nós sabemos que nesse processo de transição planetária, a gente sabe que aparecem muitas vicissitudes, muitas dificuldades no nosso dia a dia. E que às vezes a gente se depara com certas situações que às vezes a gente se deixa levar pelo desespero. E quando a gente começa a conhecer o Evangelho de Jesus, nós vamos aprendendo a importância, né, da resignação, da fé, da esperança, da persistência, de acreditar que tudo tem um propósito de ser, e que é com as dificuldades que nós crescemos, e que a gente nunca perca a confiança naquele que está nos dando essa oportunidade de crescer. Então, dentro desse pensamento, a gente tem que se fortalecer através da oração e da vigilância. Porque se a gente se deixa se levar pelo desespero, pelo sentimento de culpa quando erramos, a gente acaba entrando em processos tristes de dores e sofrimentos. Então a gente precisa compreender que há essa necessidade da gente compreender não só a nós mesmos, mas o nosso semelhante e as leis que regem todo o universo, que é a lei divina. E é dessa forma a gente vai poder compreender muitas coisas, porque o Evangelho, ele nos ensina muita coisa, por que das nossas aflições, por que nós estamos passando por tudo isso. Então está tudo lá no Código Divino. Então se a gente for buscar o consolo, o Evangelho será sempre o nosso melhor refúgio, será sempre o nosso melhor conselheiro, será sempre o nosso melhor amigo. Foi o que Jesus nos deixou. E Jesus é o nosso mestre, nosso médico, nosso amigo, nosso irmão, e sempre desejou o melhor para nós. É por isso que ele nunca desiste de nós e continua
lutando por nós, acreditando em nós, nas nossas potencialidades e nos amando incondicionalmente. E aqui tem o outro, elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Então, à medida que eu vou estudando o Evangelho, vou compreendendo o Evangelho, vou levando para a minha prática, eu vou me tornando uma pessoa melhor. Eu me tornando uma pessoa melhor, eu não me tornaria uma pessoa melhor só no meu lar, mas também na sociedade como um todo. E o sétimo seria tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Então, uma oportunidade que nós temos de aprender e exemplificar o Evangelho de Jesus. Porque, como Cristo disse, palavras vence, mas exemplos arrastam. Então, conhece-se o verdadeiro cristão segundo as suas obras e não segundo as suas palavras. Então, nós, como cristãos, precisamos sempre seguir o Cristo. Ele será sempre o nosso melhor exemplo, será sempre a melhor opção para que a gente possa enveredar no caminho do bem. Esses foram os 7 importâncias, né, do culto do Evangelho no lar. E temos aqui algumas recomendações também que se é feita para quem tem interesse de implementar o culto do Evangelho no lar. Eu pedirei à nossa equipe de divulgação e comunicação, para quem tiver interesse, de estar disponibilizando, não sei se já está na nossa página, o nosso roteiro, nossa campanha do culto do Evangelho no lar, para quem quiser ter acesso. E vou passar aqui as recomendações, né, que é importante para quem está querendo implementar o culto do Evangelho no lar. Então, uma das recomendações é que a gente escolha uma hora e um dia da semana em que seja possível a presença de todos da família ou daqueles que desejarem participar. Então, é importante, como eu falei anteriormente, da gente se criar um dia, um horário, para que a espiritualidade possa se comprometer, estar naquele horário, naquele dia, junto a nós, nos auxiliando, nos orientando para o culto do Evangelho no lar. Estaremos recebendo toda a assessoria da espiritualidade benfeitora. E aí algumas perguntas podem vir, né? E as pessoas perguntar, mas e se ninguém quiser, só eu? Como é que eu faço? Eu faço sozinha? Sim. Lembrando que a gente sempre precisa respeitar o livre-arbítrio, né, das pessoas. Então é importante que isso seja respeitado, mas que a gente não deixe, nem desanime de praticar o culto do Evangelho no lar. Porque isso precisa se tornar um hábito constante, fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E é tão interessante, porque uma vez que quando você começa a germinar a semente lá, ela brota, gente. Isso, assim, sem dúvida, ela brota. E quem me conhece já sabe dessa experiência que eu tive, né? Eu sempre fiz o culto do Evangelho no lar, desde quando eu conheci o Espiritismo, junto com meus filhos, 16 anos atrás. E quando eu fazia o culto, eu fazia com meus 3 filhos, e eu fazia no tempo deles, né? Porque eram criança, tal, e eles participavam. Durante muitos anos nós fizemos. Quando chegou um determinado tempo da minha vida, eu estive numa fase tão difícil que eu parei de fazer o culto no lar. Cansaço físico, emocional, espiritual, tudo. E eu parei. Não tinha vontade, não tinha ânimo de fazer mais o culto. E por um ensejo do meu filho, né, Mateus, que a maioria das pessoas aqui conhece, ele começou a fazer o culto do Evangelho no lar sozinho. Então a semente foi jogada, né? Ele percebeu o quanto aquilo fez falta durante um tempo que eu deixei de fazer. E ele retornou à atividade do culto do Evangelho no lar. E eu percebendo, eu vendo ele fazer sozinho, eu com aquele sentimento materno, né, de mãe, não podia deixar o meu filhinho sozinho, resolvi retornar junto a ele. Estamos juntos até hoje, né? E nossos cultos são muito proveitosos, cresci muito,
e tenho muito a agradecer a Deus por isso. Então é muito importante que a gente se estabeleça um horário, um dia que seja bom para todos, que estejam presentes da família. E aqueles que não se sentirem confortável, né, porque de repente tem outra religião, não querem estar presentes, tem que se respeitar. Mas a gente não pode deixar de fazer. Então, naquele momento, naquele horário que você estabeleceu, vá, faça ler em voz alta, faça a sua oração em voz alta, porque os irmãos que estão ali junto a nós, os benfeitores, conseguem ouvir o nosso pensamento. Mas existem alguns irmãos que são tragos até o nosso lar para se beneficiar com esses fluidos, e nem todos estão preparados para ouvir mentalmente. Então precisa ainda, como estão ainda muito materializados, eles precisam ouvir a nossa voz, a nossa gesticulação, para que eles possam compreender. Então, que a gente possa fazer desta forma, ler, fazer uma prece inicial, fazer uma leitura do Evangelho, uma reflexão simples, e depois fazer uma prece de irradiação, de agradecimento por toda a humanidade. Aí outra recomendação aqui é a observação cuidadosa da hora e do dia. Estabelece um compromisso de pontualidade com a espiritualidade, garantindo as assistências espirituais. Então, como eu falei, no início vai acontecer isso, vai esquecer. Então é bom botar um lembretezinho na geladeira, ou um guarda-roupa, onde a pessoa preferir, né, do horário, do culto, do evangelho no lar. E tá sempre lembrando um com os outros, ou botar no telefone para despertar o dia, a hora, para não esquecer, porque a espiritualidade, elas são pessoas assim muito organizadas e muito comprometidas. Então, se ele se compromete a estar conosco naquele horário, naquele dia, eles naquele horário, naquele dia, eles estarão lá conosco. E detalhe, estarão bem antes, se preparando o ambiente para que a gente possa ter essa atmosfera salutar e recebermos esses ensinamentos da noite ou do dia, conforme a pessoa prefere, né? E a duração da reunião pode ser de 30 minutos aproximadamente ou mais, dependendo de cada família. Porque às vezes, quando a família é muito extensa, todo mundo quer falar um pouquinho, acaba se estendendo mais, né? Então, às vezes vai 40 minutos, 45, uma hora, isso depende, mas é bom ser estipulado, porque a espiritualidade não pode ficar à nossa disposição, a gente fazer 1h30, 2 horas de estudo e tá lá. O interessante, se o estudo está interessante, você quer continuar fazendo, então você faz os 45 ou uma hora, dependendo do tamanho da família, faz, encerra e continua o estudo ali com a família, comentando, depois que acabar. Não suspender a prática do evangelho em virtude de visitas, passeios adiáveis ou acontecimentos fúteis. Então, tipo assim, hoje chegou uma visita na sua casa, você vai deixar de fazer o evangelho? Não. Aí o que eu preciso fazer? Convida. Deixa a pessoa bem à vontade. Se a pessoa não se sentir confortável, aí você pede para ficar um pouquinho, aguardar um pouquinho, que você precisa se retirar para fazer o seu culto do evangelho no lar. E faça normalmente, em voz alta, vibre, ore, como deve ser feito nos dias normais na sua casa. E não, tipo assim, vou viajar, né? Então, por isso que é importante que se estabeleça um dia para evitar esses inconvenientes, porque a espiritualidade assume um compromisso conosco. E por que que nós não podemos ter um compromisso para com eles? Porque tem que ser sempre as nossas vontades, os nossos desejos. Então, quando é a pessoa passou mal, está no hospital, tudo bem, aí é justificável. Quem está no lar, fica e faça. Inclusive, vibre para aqueles que estão nos hospitais, né? Então, não, assim, deixar de fazer o culto por coisas fúteis, né? Procurar sempre estar comprometido nessa tarefa do bem, porque é uma tarefa para você e para com o teu próximo. Então, fala aqui também, providenciar uma jarra com água para fluidificação, para ser servida no final da reunião. Então, a gente sabe que a água, né, lá no livro Nosso Lar, onde nosso irmão Lísia, junto com nosso saudoso André Luiz, fala sobre o bosque das águas, fala da importância da água como um elemento natural que tem uma facilidade de ser manipulada. Então a gente separa nosso jarrinho com água,
Pede que a espiritualidade magnetize aquela água com os fluidos salutares para a família que irá receber aquela água. Ou então cada um separa o seu copo individual e pede à espiritualidade que coloque a medicação, o lenitivo que achar necessário para cada um componente da casa. Mas é importante que essa vibração seja através do sentimento, dos pensamentos sinceros, e que possa, né, existir essa energia fluídica para que essa água possa ser fluidificada pela espiritualidade benfeitora. Então, nesse momento de quarentena, as pessoas às vezes falam assim, queria tomar um passe, queria tomar água fluidificada. Gente, o passe já começa desde a reunião pública, não é só através da imposição das mãos. Então, quando a gente ouve essa palestra, por exemplo, a gente pode estar separando o nosso jarrinho de água. O meu está separado ali já. Então, a gente já está estudando, a água já está sendo magnetizada pela espiritualidade, onde a gente possa estar depois bebendo, né? Se beneficiando com os fluidos que forem emanados nessa água. Então, prepare o seu recipiente com água, tenha fé e esperança para que a gente possa continuar. Então, a gente poderia estar aqui se estendendo, né? Mas nosso horário está se estendendo, está acabando o nosso tempo da nossa live. Mas foi muito bom conversar com vocês sobre isso. Quem tiver alguma dúvida em relação a esse estudo, pode colocar aqui. Na oportunidade nós estaremos respondendo da melhor forma possível. Não somos detentores do conhecimento, mas dentro da nossa realidade, daquilo que nós conhecemos, a gente vai tentar ser mais fidedigno possível dentro dos postulados cristãos da doutrina espírita. Tá? Eu agradeço desde sempre a atenção de cada um de vocês que tiraram um tempinho aqui para estar estudando junto conosco nesse culto. Agradeço a cada um que colaborou para que isso pudesse acontecer, né? O pessoal do departamento doutrinário, o Matheus, meu filho, que está sempre ajudando a gente aí nessas palestras online, a equipe de divulgação e comunicação, que está sempre trabalhando aí, e todas as pessoas, né, que estão envolvidas, direta e indiretamente, para que a gente possa estar levando o Evangelho de Jesus e praticando a fraternidade e a caridade tão ensinada pelo Cristo. Então eu agradeço de coração as vibrações, os sentimentos, agradeço também a espiritualidade amiga benfeitora, que se fez presente o tempo todo. Vou pedir, né, já que falei com a equipe de divulgação, para estar disponibilizando para quem quiser o roteirozinho do culto do Evangelho no lar, que é importante para quem não conhece, queira implementar no seu lar, vai ser um grande benefício, principalmente nesse período de quarentena. Eu faço o culto do Evangelho no lar uma vez na semana, mas já estou se pensando, né, faço outros estudos durante a semana, mas não necessariamente o culto do Evangelho, mas pensando que esse culto pode ser até todo dia que a pessoa quiser, né? Mas nem sempre estará todos presentes. Então, estabeleça um dia para que todos possam estar presentes, e aqueles que quiserem fazer todos os dias uma leitura do Evangelho, é sempre bem-vinda, porque traz sempre aprendizagem. Então, agradeço, vou terminar agora com a prece, né, que eu só tenho 2 minutos. E foi muito bom estar com vocês. Foi um desafio muito grande, mas eu só tenho a agradecer. Deus conhece meus sentimentos, meu coração, e sabe que para mim foi importante estar com vocês essa noite. Muito obrigada de coração para cada um de vocês. Que Jesus ilumine. Vamos levar nosso pensamento a Deus, acalmar um pouquinho nosso coração, que foram tantas palavras, tantos ensinamentos aqui nessa noite de hoje, para que a gente possa estar sentindo a presença desse Deus divino em nosso ser. Lembrando que todos os momentos mais difíceis da nossa vida, desde o período da nossa infância, Deus sempre se fez presente. A que nós nos recordamos nessa existência, sem contar nas existências anteriores, desde a nossa criação. Deus, como maravilhoso Pai, Criador do céu e da terra, agradecidos estamos, Senhor, por aqui estarmos, unidos em Seu nome. Agradecemos a espiritualidade amiga benfeitora que se fez presente, aos nossos mentores espirituais,
Pedimos, Senhor, por toda a humanidade. Pedimos por esse processo de transição planetária, que toda a humanidade consiga despertar para as suas leis, para a sua lei de amor, Senhor, onde se instale na terra a solidariedade, a fraternidade, onde o seu amor, Senhor, cresça a cada dia em nossos corações, onde possamos comungar e fazer valer esse mundo de regeneração. Pai de infinita bondade e misericórdia, abençoais os médicos, os enfermeiros, toda a equipe da saúde que está trabalhando em favor dos nossos irmãos que estão acometidos pelo vírus e por outras anomalias. Abençoa também, Senhor, toda a comunidade que está trabalhando em mercado, em recursos, né, da humanidade, prestando serviço à humanidade como um todo, para que a gente possa estar aqui hoje, respeitando a quarentena. Que tudo isso, Senhor, passe de forma equilibrada, mas que passe, Senhor, de uma forma a nos deixar um grande legado de ensinamento, para que possamos compreender que só o amor constrói. Te peço pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, pelos nossos animais, por toda a natureza e por toda a sua criação. Pedimos pelas instituições religiosas, que todas elas que professem a luz do seu amor seja recebida, Senhor, no seu seio materno, paterno. Pedimos também, Senhor, pelos representantes das nações, que eles possam governar com amor, com a fraternidade, tão exemplificada por Jesus. E que juntos, Senhor, em pensamento, em sentimentos, possamos caminhar para Ti, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada, irmãos queridos. Fiquem com Jesus e que Deus possa sempre nos inspirar. Forte abraço.